E aí, galerinha, aqui é o professor Walter Cunha com mais uma pegadinha da semana. Pegadinha da semana de hoje é o episódio 4 e a gente vai fazer algo um pouco diferente. Como eu deixei passar uma semana sem gravar, com uma razão muito nobre, né? Eu estou terminando lá o módulo de One para poder entregar para vocês, né? E também eu tinha um débito com o pessoal lá do Rio de Janeiro, né? O pessoal do GAT, lá do curso Múltiplos, eu acabei entregando, né, as questões para o simulado, para o segundo simulado, e não havia resolvido. Essas questões são de elaboração do próprio professor, no caso minhas, né? Eu tinha colocado 4 questões para eles resolverem, só que como era minha última aula, eu não tive mais a oportunidade de voltar lá para poder resolver. Então eu combinei com o pessoal do Múltiplo o seguinte, olha, eu vou gravar uma pegadinha na semana, até porque são pegadinhas, né, que eu coloquei para colocar no simulado lá para o pessoal, que o GAT é um grupo de elite lá de estudos para TI, né, do curso Múltiplo lá no Rio de Janeiro. Então, nada mais justo do que eu colocar umas pegadinhas lá. Só que aí casou uma coisa com a outra, né? Eu preciso gerar 2 pegadinhas da semana, né? Que vão ser os episódios 4 e 5. Lá eu tenho 4 questões a resolver. Eu vou resolver 2 nesse episódio número 4 e mais 2 no próximo episódio de pegadinha da semana, o episódio 5. Beleza? Então, eu vou aproveitar esse pegadinha da semana para resolver também essa pendência daí. Mas vai ser proveitoso para vocês, né? São questões que eu elaborei assim, com bastante carinho para uma turma avançada. Então, você que está assistindo agora vai perceber, né? Vai ter a oportunidade de estar estudando com eles, né? E para o pessoal do GAT, um abraço, né? E aí fica a resolução do que eu estava devendo para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o que eu tinha preparado para o GAT, tá? Então, pegadinha da semana, WC, né, que é a banca, né, que seria eu, né, que construía a própria questão, né, simulado 2GAT 2015, né. Q1. Sobre os enlaces LAN, julgue o seguinte item que se segue, né. O padrão 802.3an corresponde ao 10 GB base T, né, 10 gigabits por segundo, né, 1,250 megabytes por segundo Ethernet usando Unshielded Twisted Pair, né, UTP, e como tal, né, utiliza o CSMACD para controle de acesso ao meio. Tá? Então isso aqui é a primeira questão. Nossa, Walter, você já chegou logo dando de voadora no pessoal. É isso mesmo, né? A proposta do curso lá era essa, né? Então eu dei o padrão, né, 802.3an, né? Para quem já assistiu uma aula minha, eu sempre recomendo, né, ter aquela tabelinha, até da própria Wikipedia lá, onde tem todos esses protocolos detalhados, e à medida que você vai estudando, você vai vendo o que corresponde a cada um. Estou dizendo que isso aí é um padrão 10 GB, Ethernet, tá? 10 gigabits por segundo. Estou dizendo que esse padrão de 10 GB roda sobre cabo UTP, né? Não estou entrando no mérito da categoria, né? Eu estou só dizendo que roda sobre cobre, né? No cabo UTP, né? Cabo não blindado. E complemento, né? E como tal, utiliza o CSMA/CD para controle de acesso ao meio. E aí, pessoal? O que vocês acham dessa questão? Ela está certa, está errada? O que vocês marcariam? Vamos logo para a questão 2, né? Sobre enlaces WAN, julgue o item que se segue. Então, o primeiro trata sobre LAN e o segundo vai versar sobre WAN. A transmissão via ATM Asynchronous Transfer Mode requer sincronia entre os relógios do transmissor e do receptor. Ah, Walter, isso daqui é moleza, né? Você arrochou na primeira e deu uma colher de chá na segunda, né? Pô, já tá aqui, pô. Assíncronos, né? É, pessoal, eu posso ter dado a colher de chá, né? Tá lá já o modo assíncrono, com o modo assíncrono não vai ter clock, né? Então, essa questão aqui teria o quê? Estaria errada, né? Porque não requereria, né? Se é assíncrono, não vai requerer sincronismo de relógio, né? Então, essa aqui já está errada, né? Vamos focar aí na primeira para poder você parar o seu relógio aí, né? Vamos lá, eu vou mandar você parar para você pensar. E você pensa quanto tempo você quiser, depois que você apertar o pause lá. Depois marca aí a um e vamos bater os dois com o gabarito oficial, beleza? Parou aí, vai lá, pensa aí e marca para mim. Pensou, marcou, vamos lá, vamos bater com o gabarito oficial. Opa, pô, mas a segunda não estava, ela não estava errada, Walter? Não é assíncrono? Por que essa segunda ela tá certa? Pô, pessoal, na boa, né? Se eu tô lá no curso lá de curso avançado, eu nem ia colocar uma questão óbvia, né? Nem para dar colher de chá, tá?
A gente vai já tratar por que isso aqui está correto. Tudo bem? E a primeira, pessoal, é o seguinte. O que eu fiz? O CESP costuma fazer isso, né, principalmente, né, o CESP Granito também. Ele pegou um trecho meio cavernoso, né, que é o que? Pô, ele te deu lá o padrão 802.3an, o cara já fica inseguro, né? Aí podia inclusive saber que era 10 gigabit, mas pô, tem 10 gigabit que roda sobre cobre, tem 10 gigabit que roda sobre fibra, e mesmo a fibra também tem a GPON, né? E aí, né? Só que aí, o que essas bancas realmente fazem? Elas colocam o que eu chamo de easter egg, né? Então ela te dá uma informação cabulosa, né? Mas lá no meio ela te dá uma esperança, né? Uma esperança não uma pegadinha ridícula, né? Mas uma pegadinha que se você tiver noções, né, você acaba pescando. Que é o quê? Pessoal, Ethernet durante muito tempo, né, foi sinônimo de quê? Né, de CSMACD. Mas quem já estudou redes comigo já sabe, ó, quando migrou de gigabit, né, que já era para ter acabado ali, né, a parte de multiple access, né, mas resolveram deixar. Mas quando foi para 10 GB, pessoal, não tem mais multiple access, tá? É só ponto a ponto, né? Como sendo ponto a ponto, não é mais porque eu tenho um protocolo tão carregado como o CSMA/CD para gerenciar a camada de enlace, apenas para controle de fluxo. Por quê? Porque eu não tenho mais múltiplo access, é sempre ponto a ponto, né? É microsegmentado de cara. Então, eu não vou ter mais hubs, tá? Vai ser só máquina direto no switch, né? Porque não tem múltiplo access. E se a máquina está direto no switch, eu starto lá o fluxo duplex, né? Como eu não tenho múltiplo access, né? E starto lá para controle de fluxo apenas, né? Porque eu não preciso mais me preocupar com o múltiplo access. Para controle de fluxo, vai mais, vai menos, vai mais, vai menos. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, bastava você saber, né? Aqui, ó, bastava você saber, né, que 10 gigabit, né, 10 gigabit, ele não tem mais CSMACD. Era o suficiente para marcar que a questão está errada. Aí, é claro, o padrão, né, você tem que saber, para dar prova é que ele pergunta, né, mas o padrão não era necessário para você marcar que estava errado. Agora, é claro, tá certo. Né, tá certo, eu vou já mostrar para vocês, né? Tá certo, é isso mesmo lá na tabelinha lá da Wikipedia que vocês têm que imprimir e colocar num canto lá na sua famosa parte de revisão, tá? E o segundo aí, Walter, o que está acontecendo? Pessoal, eu já falei em várias aulas minhas, né, principalmente na aula presencial, e o pessoal torce o nariz. Inclusive, tem trechos do Tannenbaum, né, principalmente das versões mais anteriores, que acabam afirmando isso, né, dizendo que o ATM ele seria um assíncrono, né, com ponto de vista em relação ao clock em si, né, o clock da comunicação, o clock da transmissão. Isso não é verdade. Inclusive, já vi várias literaturas falando que esse termo assíncrono ele causa confusão, inclusive na engenharia. O termo mais comum para isso aqui seria alguma coisa mais parecida com um assimétrico, né? Esse termo não foi feliz, porque quando você fala isso, você parece que está fazendo uma comunicação assíncrona, né? A gente sabe que tem comunicações síncronas e comunicações assíncronas. Está lá no nosso módulo 2 lá do prova de TI, né, da parte de transmissão. E o ATM é um TDM. Como TDM, ele é síncrono, né? Ele é uma espécie de TDM, que a gente vai já ver, né? Então ele não podia, né, nunca ser assíncrono. Mas por que ele faz isso? Porque o TDM ele tem cada slot, né, dedicado a um canal, e essa sequência de canais, por exemplo, de 1 a 8, ela não muda. Mesmo que eu não tenha nada para transmitir, vai vazio, e eu não consigo mudar essa sequência, né? O TDM está todo bonitinho lá, né? O ATM ele quebra essa sequência, né? Então ele pode transmitir dados de um canal em vários slots, né? Não tem mais essa correspondência bionífica slot-canal, tá? Então eu posso transferir mais ou menos. Então eu começo a ter multiplexação estatística em cima do assíncrono. Por causa disso é que ele é chamado de assíncrono e não porque ele não tem clock. Tudo bem? Então vamos ver algumas transparências que vão auxiliar nessa explicação que eu dei agora, tá? A primeira delas, da transparência, é a transparência que vai nos mostrar que, por exemplo, aqui, ó, o 802.3an, ó, padrão de 2006, ó, é um 10 gigabit, né? Ethernet baseado em cabo Twisted Pair, ó, tá aqui, ó. Copiei daqui, pessoal, direto. Só fiz copiar. E aí acrescentei lá aquele esquema lá, colocando CSMACD para confundir a galera. Mas veja, ó, que eu tenho 10 gigabit aqui, tá, ó, 10 gigabit aqui. Eu tenho 10 gigabit aqui também em cima, ó, só que usando fibra ótica, mas é o padrão passa a ser o padrão AE, tá bom? Então, cuidado, né, com esses padrões, tá? Então,
tentem, né, assimilar esses padrões, né, de Ethernet, não tem para onde correr, tá? Padrão de Power over Ethernet, para poder a gente estar afiado para a hora da prova. Com isso a gente mata o item 1 lá da prova do simulado do GAT, tá? Essa transparência aqui, ela é fundamental para entender o conceito de assíncrono lá do ATM, tá? Então aqui em cima eu tenho um TDM padrão. O que é um TDM padrão, Walter? É um TDM síncrono, ou seja, é um TDM no qual cada slot, né, tem uma sequência, né, dos canais permitidos. Então, primeiro eu transmito um dado do canal 1, depois eu transmito um dado do canal 2, e depois eu vou até o canal N. Aí depois começa tudo de novo. Isso aqui é um tipo TDM. E eu não tenho flexibilidade, né, de colocar, por exemplo, o canal 1 está mais lotado. Então, e o canal 2 não está transmitindo nada. Eu não tenho flexibilidade. Se o canal 2 não está transmitindo nada, ele vai vazio. Se o canal 1 precisa transmitir muito, ele que espere, né? No assíncrono transfer mode, que seria a adaptação do ATM, eu já consigo fazer essa multiplexação. Ora, se o canal 1 tem mais a transmitir, eu vou transmitir ele mais vezes. Ó. Eu vou usar mais slots. Né? E se o canal 5 de repente tem menos a transmitir, eu vou usar menos slot e assim por diante. Essa flexibilidade é que dá o parâmetro assíncrono e não pela flauta de clock, pessoal. O clock é necessário para eu ter, por exemplo, a própria infraestrutura, que no caso é quem? O próprio time slot, tá? Só o fato de ter um time slot aqui nessa transparência já diz o seguinte, olha, eu requer sincronismo para a transmissão. O assíncrono ele entra em outra fase, que seria essa multiplexação que eu consigo fazer entre slots e canais que eu não tinha no TDM comum. Mas por ser TDM, ele é síncrono. Beleza? Com isso a gente mata o segundo item. Nossa, Walter, nesse nível as questões é sim, tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá, ó. Abraço aí pro pessoal do GAT, né? Pessoal, uma turma muito boa, né? Eu tive a honra de participar dessa primeira turma, tá? Tá aí o link para quem quiser. Vão existir vários GATs, né? Com a presença ou não do pessoal do Provas de TI. A gente só tem a flexibilidade, a maioria é residente em Brasília, só tem como ir para o Rio de Janeiro no final de semana, preparando o GAT aí semanal, tá? Então fica aí os links para vocês. Os nossos links tradicionais, né, do vídeo aulas do Prova de TI, da rede social itinerante, a lista de instrução de TI Master, do blog aí do Walter Cunha. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o episódio 4, né, da nossa pegadinha da semana. E o episódio 5, que eu vou gravar logo em seguida, também vai tratar de mais duas questões que a gente aplicou no simulado lá do GAT. Beleza? Então, um abraço e até a próxima pegadinha da semana.